Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa sexta unidade. E nessa unidade a gente vai falar sobre expressões que a gente usa dentro da língua inglesa, né? São chamadas expressões idiomáticas. Essas expressões idiomáticas, né, elas ocorrem quando um termo ou frase assume significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Ou seja, quando a gente traduz, né, essas expressões, a gente percebe que ao pé da letra, né, traduzir palavra por palavra, né, dentro ali daquela expressão, não vai ter nada a ver com o que aquela expressão quer mostrar para a gente, quer demonstrar algo. Olha só, é importante, né, lembrar que os idiomas não são regidos como as ciências exatas, né? Porque elas existem normalmente várias maneiras de se expressar uma ideia em qualquer língua, basta ser criativo. Portanto, as formas inglesas aqui usadas não são as únicas possíveis, são apenas as mais comuns e as provavelmente mais usadas pelos falantes nativos norte-americanos ou aquelas pessoas que usam a língua inglesa como a língua oficial, o idioma oficial de seu país. O verbo ter, né, no português, ele é largamente usado, aparecendo muito em expressões do nosso cotidiano e assumindo frequentemente um papel idiomático. O verbo to have, né, que é esse verbo ter, que geralmente o to have ele vai ter essa tradução para o verbo ter, né, que seria seu correspondente em inglês, tem um uso mais restrito, não aparecendo muito em formatos idiomáticos. Ou seja, quando a gente quer usar alguma expressão com o verbo significando alguma coisa de ter, né? Esse verbo ter, normalmente a gente não vai usar o verbo to have, né? O verbo have. O verbo to be, por outro lado, cobre em inglês uma grande área de significado, aparecendo em muitas expressões do dia a dia, de forma semelhante ao verbo ter do português. Portanto, muitas vezes, né, esse verbo ter corresponde a to be. Por exemplo, quantos anos você tem? A gente não vai usar, né, o have, mas nós vamos usar o verbo be, né, o to be. How old are you? Eu não vou dizer assim, how old have you, né, ou has you. Não, a gente vai usar how old are you. Você tem certeza? Eu não vou dizer have you sure? Não, eu vou dizer are you sure? Você tem razão. You are right, né? Quando a gente fala assim, tenha cuidado, eu não vou dizer assim, have careful. Não, eu vou dizer be careful. Também temos assim, ó, ela tem vergonha de falar inglês, né? She is too shy to speak English. Então, a gente percebe que todas essas expressões, né, que estão aqui nesta tabela, a gente não vai usar o verbo have quando a gente quiser falar sobre ter, né, essa questão da posse. E até mesmo, você tem quantos anos? Não tenho medo de cachorro. Ela tem medo de falar em inglês, então a gente vai usar o verbo be, o verbo to be. Temos também algumas outras expressões, né? Por exemplo, the bus is coming, né? Ou seja, o ônibus está vindo. I'm sorry, sinto muito, né? Se a gente for traduzir I'm sorry, né? Eu estou desculpado ou eu estou me desculpando, né? Nesse caso é eu sinto muito, né? Me desculpe. Just now, agora, come on, vamos, come in, entre, see you, vejo você, I'm loving, ou seja, eu estou apaixonado, that's funny. Então, assim, a gente tem muitas expressões que se a gente for traduzir ao pé da letra não tem nada a ver. Então, por isso que é importante que tem certas expressões que a gente tem que saber o que significa para que a gente não traduza ao pé da letra e ache que a gente não está usando corretamente. Estar de e estar com, né? A combinação do verbo estar com as preposições de e a preposição com é muito comum em português, sendo que os significados que essas combinações representam podem assumir diferentes formas em inglês. Por exemplo, estou com frio, com fome, com medo ou com sono. I'm cold, I'm hungry, né? É como se a gente fosse traduzir ao pé da letra, por exemplo, I'm cold, né? Eu sou frio, né? Eu não vou dizer eu estou com frio. Mas quando eu quero dizer eu estou com frio, eu não vou dizer I am with cold, né? Eu vou dizer só I'm cold, né? Eu estou com pressa. I am a hurry, né? Está com jeito de chuva. It looks like rain, né? Ela está com 15 anos. She is 15 years old. Então, esse estar de e estar com no português, no inglês a gente não vai ver isto, né? Essa questão das preposições juntinhas aí desse verbo
estar, né, do verbo be. Locuções idiomáticas cotidianas. É importante o aspecto idiomático quando duas línguas são comparáveis em nível de vocabulário. Em português, por exemplo, a saudação matinal mais comum é bom dia, a qual traduzida ao pé da letra do português, né, seria good day, ao invés de good morning, né? Existe uma correspondência perfeita de ideias, mas não são nas formas usadas para representar essas ideias. Ou seja, quando eu quero dizer bom dia, eu não vou dizer good day, né? Eu vou dizer good morning. É como se fosse boa manhã, né? Certas expressões idiomáticas frequentemente são, na verdade, muito importantes, porque as ideias que elas representam podem ser facilmente colocadas de outra forma, né? E a maioria das expressões aqui relacionadas são indispensáveis para quem deseja expressar-se de forma adequada em inglês, né? Tem quando oportunamente usada, né, confere ao estudante do EFL, né, English as a Foreign Language, precisão, naturalidade e uma imagem de quem precisa dominar o idioma, beleza? Então, a gente tem outras expressões que a gente pode usar até mesmo para iniciar alguns diálogos, né? Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you, I'm glad to know you, it's a pleasure to know you, how do you do? Aí, quando eu quero dizer, o prazer é meu, nice to meet you, né? Então, quando eu falo assim, prazer em conhecê-lo e o prazer é meu, é quase como se fosse a mesma coisa, né? Desse nice to meet you too. Como vai? How are you? How are you doing? How is it going? Né? Oi, tudo bom? How it's going? Né? E aí, como é que é? Hey, what's up? Né? Há quanto tempo? Olha como é que é uma expressão longa, ó. It's been a long time. Quando a gente quer dizer há quanto tempo. Dentre outras expressões idiomáticas. No dia a dia, as expressões idiomáticas estão muito presentes e são tão naturais e espontâneas que quase não as notamos, né? Por exemplo, você está bem? Tudo bem contigo? A gente pode dizer o quê? Are you okay? Né? Não deu certo. It didn't work. Né? Não tem muito, se a gente for traduzir ao pé da letra, não tem muito a ver, não, né? Ainda bem que, né? Ou graças a Deus. Thank God, a good thing. Não foi sua culpa, né? It was not your fate. Então a gente começa a perceber, né, que essas expressões idiomáticas vão sempre estar ao nosso lado quando a gente precisar usar essa língua inglesa, né? Tanto nos diálogos quanto nos textos, e principalmente para que a gente consiga entender uma língua que é tão rica e tão importante, né? Espero que vocês pratiquem, né, essas expressões idiomáticas e também consigam perceber ao longo desses diálogos, ou você está assistindo alguma série, você consegue perceber, o personagem tal falou uma expressão idiomática que a gente estudou na aula, né? Então, e que também vocês também pratiquem a questão da escrita dessas expressões, ok? Então, bons estudos para vocês.